ok? Boa noite, gente! Boa noite, meus amores e minhas amoras! Boa noite a todos vocês aí que nos assistem aqui diretamente da TV Thalito News. Gente, antes de apresentar esse convidado especial que eu trouxe hoje, eu quero falar para vocês sobre o Jornal Metrópole. Aliás, é o jornal que mais cresce em nossa cidade, é um jornal imparcial, é um jornal que se coloca a mensagem que realmente existe, não tem máscara, não tem nada, e é um jornal que eu gosto muito. Inclusive, na Folha, na página 2, existe uma coluna aí, gente, ó, falando de matéria jurídica, muito legal, espero que todos vocês tenham acesso. Bom, antes de apresentar esse convidado que está aqui com a gente, que é um convidado muito especial, eu vou falar para vocês sobre um acontecimento hoje com a dona Ana Paula Assis. Ela foi em alguns postos e por último foi no posto Unidade de Saúde da Família Soinco para marcar um exame de sangue e disseram para ela que esse exame de sangue só pode ser marcado para janeiro. E isso não dá para admitir, né? Exame de sangue é coisa rápida e tem que ser feito. Inclusive, a partir de amanhã a gente vai aí falar com a Secretaria de Saúde para ver se a Secretaria de Saúde nos diz por que está acontecendo isso, porque isso não pode acontecer. Bom, estamos num mês aqui de Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio, que é uma coisa que a gente não gosta de falar, mas somos obrigados a falar, porque existe, né? Então, eu trouxe aqui uma pessoa que tem toda a propriedade do mundo para falar disso, é o Dr. William Oliveira. Ele é psicólogo, é formado pelas faculdades de Guarulhos, desenvolveu um estudo com ênfase em psicanálise, e nesse tema, ele desenvolveu sobre as questões do divórcio como conclusão do curso, com enfoque no resgate da autonomia emocional após a separação. E realmente, né, gente, tudo que é fator de mudança é meio complicado. Ele é pós-graduado em planejamento estratégico em RH, atua como gestor de pessoas e docente nas disciplinas de recursos humanos, administração e psicologia pela faculdade ENIAC. E é mestre em psicologia. Nossa, é enorme o currículo da fera aqui, né? É mestre em psicologia da saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, defendendo a pesquisa do estudo do perfil de egressos do curso de psicologia da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. É isso? Boa noite, William. Um prazer te receber. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, com seus seguidores, né? Os meus seguidores lá pela página, né? É um prazer aí. Sou um estudioso, gosto muito de estudar, né? Esse é um dos hobbies que eu tenho, né? Além de gostar da psicologia, que é a minha profissão, o hobby é estudar. Então, atualmente, sou mestre em psicologia da saúde, né, e atualmente estou fazendo psicologia clínica como especialidade, né, e metodologias ativas. E me diz uma coisa, quando você fala aqui, você defendeu uma pesquisa de estudo do perfil de egressos, o que é isso? Então, o egresso é todo aquele que se forma após a faculdade, né? Certo. Se formou ali na graduação e segue a sua vida como profissional, né? Certo. Então, a gente precisa entender, isso não é só uma necessidade da instituição, mas sim uma necessidade do governo, de entender o que aconteceu com aquele ensino que ele teve. Né? Será que ele se tornou profissional? Será que aquilo que ele aprendeu na formação faz sentido com aquilo que ele aplica no dia a dia? Dá para melhorar o curso ou não dá para melhorar o curso? Então, o egresso é todo aquele que terminou o curso e seguiu a vida. E seguiu a vida. Exato. Muito bom. E me diz uma coisa, você fala que o seu enfoque foi no sentido das pessoas, depois da separação, ter a autonomia sobre a vida, sobre, né? O que é isso? Tem a ver com mudança? Porque as pessoas, elas são meio resistentes à mudança, né? Sim, é natural. Tudo que causa desconforto pra gente, a gente vai ficar meio assim,
preocupado, ai meu Deus, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, né? Então é muito comum. Bom, meu TCC, ele se baseou num momento que estava acontecendo no Brasil, que era aquela lei do divórcio saindo em 30 minutos. É rápido, né? Exato, é uma coisa muito aquela rápida. coisa rápida, né? Que na fala é bonito, mas na prática é outra totalmente diferente. E toda aquela pessoa que passa por esse processo de divórcio é um processo muito complicado, porque não é só o casal, atinge a todos, tanto toda a do família, lado né? de uma família quanto a da outra, né? Então aí surgiu esse interesse muito grande de falar sobre o divórcio. Eu acho muito importante, porque eu, na verdade, antes de falar com você, eu nunca tinha ouvido alguém falar em psicologia nesse sentido. Nunca tinha ouvido, realmente. Puxa, então, é uma das coisas que mais me procuram, né, assim, uma das coisas, das queixas dos pacientes é sempre esse processo delicado que é de estar num relacionamento. A gente acha que o processo de casamento, o relacionamento, é só um processo de casamento, mas não. Mas não é. Namoro, aquele relacionamento com um amigo, então todo esse processo que envolve as questões emocionais, o psicólogo pode atuar aí com um grande abrangência. E falar, gente, do emocional é uma coisa apaixonante e ao mesmo tempo nos dá medo, né? Quando a gente fala, que nem falamos que estamos no mês do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, um mês de conscientização, né? E o que significa isso numa hora que a gente está vivendo tanto esse tipo de coisa, né? É ruim de falar, por exemplo, nós estamos desse lado, do outro lado da tela tem muita gente ouvindo, como você disse agora há pouco nos bastidores, a gente não sabe quem tem essa propensão. Exato. Às vezes nós estamos falando com alguém que tenha, né? E como que é isso? Podemos falar, devemos falar, o diálogo é a saída, como que é? Então, falar é a melhor solução, né? Sim. Esse slogan é o slogan da campanha do Ministério da Saúde. Esse é o melhor caminho, até porque, gente, esse processo do suicídio é um processo muito silencioso, mas a gente vai ver aqui, conforme a nossa conversa, que tem algumas questões que são apresentadas, né, pelo indivíduo que tem esse desejo de tirar a sua vida, né, que mostra para nós o que está acontecendo com a saúde emocional dele. Né? Se você parar para pensar, 40% das pessoas que chegaram a cometer o suicídio não falaram abertamente sobre as questões que estavam vivendo. E falar aqui entre eu e você e os seus seguidores, os seus telespectadores, é muito importante, porque a pessoa pode estar aqui, ó, exatamente ouvindo a gente. Sim. Né? E às vezes essa conversa é um fio de esperança na vida dessa pessoa. E me diz uma coisa, a gente ouve muito falar, mas suicídio é falta de amor, é falta de Deus. Tem a ver? Então, isso é uma das questões muito importantes, que não é só com a questão do suicídio, envolve também os outros distúrbios emocionais, né? Que aí a gente entra na depressão, na ansiedade. A gente acha muito que o depressivo, por exemplo, o que ele é um frescurento, um preguiçoso, um vagabundo, que não tem Deus na vida. E não é nessa tocada. Né? Isso é um preconceito. É um preconceito, exatamente. Na realidade, é uma doença. A depressão é uma doença. Né? A ansiedade, quando diagnosticada pelo médico, é uma doença. Então, nós não estamos mais falando com aquela pessoa que compreende a gente da maneira como a gente compreende as coisas. Né? Então, até a gente estava conversando... Elas não enxergam da mesma forma, é isso? Exato. Até a gente estava conversando antes, né? O que é uma coisa muito normal para mim, né? Não é normal, Não é, claro, para ele, até porque a gente está falando aí de questões químicas no cérebro, né? Nós estamos falando de neurotransmissores, nós estamos falando de informações do cérebro. Então as coisas não caminham, não funcionam da mesma forma que a gente, né? E por isso que precisa dos antidepressivos. E me diz uma coisa, a ansiedade, existe um grau de progressão? Tipo, você começa com ansiedade, parte para depressão e aí segue para outras patologias aí? Ou não? Então, não necessariamente, né? É uma pergunta muito bacana, inclusive eu li isso de um dos seus seguidores, né? Doutora, fala para ele, pergunta para ele o que é ansiedade, né?
Então, é uma das coisas, a ansiedade é uma das questões muito importantes de se falar. Porque a gente imagina que a ansiedade é simplesmente aquela crônica. Porque, infelizmente, o indivíduo, as pessoas, procuram nós, psicólogos, quando já estão no fundo do poço. Essa é a parte Quando, na verdade, a psicologia ela atua na prevenção também. E a prevenção é algo que muitas vezes a gente não fala. E a gente tem a oportunidade de falar quando acontecem essas campanhas. Né? Então, na ansiedade, né, o que acontece com essa pessoa? Ela está vivendo um medo, uma preocupação que se torna um medo extremamente excessivo. Né? Então, ela está preocupada. É normal. A princípio começa com uma preocupação. Exato, que está ali dentro do nível do medo, bem próximo do medo. Então ela está preocupada como eu estou preocupado, como você está preocupado. Será que meu filho vai chegar bem da escola? Será que meu filho está bem? Minha mãe? Ok. Agora, quando esse filho se torna um problema, as coisas, na mente, né, do ansioso, as coisas mudam. Então, o excesso de preocupação, com o excesso de medo de que as coisas não saiam conforme eu quero, leva o indivíduo ao que a gente chama de ansiedade crônica. Isso tem a ver com aquela, você valorizar demais algo negativo. Então, aí entra uma questão da depressão também, né? Porque a depressão tem os seus processos de pensamento, aí a gente está falando de pensamentos, né? Não só sentimentos nem emoções, nós estamos falando de pensamentos negativos, né? Tanto é que a ansiedade, a diferença entre a ansiedade e a depressão é justamente esse pequeno gancho que a depressão leva para os pensamentos negativos, profundos, enraizados, em que nada faz sentido, vida não faz sentido, as pessoas não fazem sentido, o que faz não faz sentido. Esse é um caminho da depressão. Quando que na ansiedade, o medo, na verdade, é que as coisas não saiam como imagina. Né? Então, por exemplo, dores no peito são muito comuns nos ansiosos. Eles chegam com falta de ar, muitas vezes. Nossa! Comentam, né? Olha, doutor, ontem eu tive um momento muito delicado, senti muita dor aqui no peito, uma falta de ar, eu não consigo falar. Quando eu entro para adolescente, então, eu vou fazer a prova, eu não consigo fazer a prova. Trava. Né? Essa é uma ansiedade, não é aquela pontual, nós não estamos falando daquela pontual, que todo mundo tem. A ansiedade faz parte do nosso mecanismo de defesa. Né? Então, sentir medo é questão de sobrevivência. Sim. Sentir ansioso também é parte da sobrevivência. Né? Então, quando vai para o excessivo, não consigo fazer prova, não consigo me concentrar, estou perdendo peso. Ganhando peso, que é o caso da depressão, que é muito comum a gente ver no depressivo ele ganhando peso.